Olá, alunos e alunas. Eu novamente, professora Samantha, né? Estou aqui com vocês essa semana para trazer informações sobre o gênero textual verbete. Vamos lá? Bom, eu trouxe o significado aqui para vocês, tirado do dicionário online, né, da internet, que diz assim, né? Significado de verbete. Palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Pessoal, percebam que aqui é um significado trazido de um dicionário online. É um dicionário, mas é online, né? Com a diferença de ser online. E aí, vejamos bem, ele diz assim, significado de verbete. Aí, em seguida, ele traz, né, a classe de palavra. A qual classe de palavra ele pertence? É um substantivo masculino. Em seguida, ele traz o primeiro significado. Né? Ele traz 3 significados aqui para a palavra verbete. Geralmente, o primeiro ele é o significado mais utilizado, significado da palavra, que é mais utilizado pelo falante. E aqui, no caso, a gente tem o verbete como uma palavra ou uma entrada de dicionário, né? Ou cada uma das palavras listadas no dicionário, numa enciclopédia ou num glossário, que são obras de referência. Já o segundo significado, ele diz assim, o conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. E o terceiro, apontamento que contém um comentário, nota sobre um tema, papel em que se escreve esse apontamento. Percebamos que nas 3 significações para a palavra verbete, existe algo em comum entre eles que é o quê? Que é o verbete como um texto que traz informações acerca de algo, certo? Isso aqui, informar sobre algo com precisão, é o que há em comum entre essas 3 significações. Mas aí a gente vai enfatizar o quê? Esse primeiro aqui, o verbete como palavra ou entrada de dicionário, né? Ou até mesmo enciclopédia e glossários. Uma definição mais precisa para verbete que eu trouxe para vocês, ela diz assim, que verbete é um texto expositivo de caráter informativo, né? Ou seja, ele serve para informar, destinado a explicar um conceito, né? Segundo padrões sistemáticos determinados pelas obras de referência, que são o quê? Os dicionários ou as enciclopédias, pessoal. Certo? A gente vai encontrar verbetes aonde? Né? Nos dicionários, nas enciclopédias, mas ele também aparece em textos, nos livros e na internet, que eu vou já mostrar para vocês. Mas primeiro, vamos ver aqui, fazer um pequeno teste com vocês. A partir do que nós vimos anteriormente, né? Nesse slide aqui. Vimos que ele tem um caráter informativo, verbete, né? Ou seja, ele serve para informar, para explicar um conceito, né? Para desconhecido para o leitor. E partindo disso, o verbete de dicionário e de enciclopédia são escritos para divertir o leitor, informar o leitor, encantar o leitor ou irritar o leitor. Para informar o leitor, certo? Lembrando sempre, o verbete do dicionário, da enciclopédia, né? Qualquer tipo de verbete, ele é feito para informar o leitor, né? Geralmente é sobre uma palavra que a gente desconhece, uma palavra pouco usada, né? Pouco conhecida. E aí o texto vai lá e vai trazer para a gente informação sobre essa palavra. Como eu falei para vocês, o verbete ele pode ser encontrado tanto em textos, né, dos livros que a gente usa, que a gente lê, como na internet. Eu trouxe para vocês o exemplo do texto da Teresa Bicuda, né? E ao longo, na verdade, de todo o livro Trilhas, ele traz textos com verbetes. Professora, onde que está o verbete aqui? Prestem atenção. Na página 75, a gente tem a palavra aqui, ó, tresnoitado, certo? Está até sublinhado. E a palavra córrego e afoito, né? Temos 3 palavras aqui para as quais o livro fornece o verbete, né? Vejamos aqui, ó, afoito, córrego e tresnoitado. E aí ele dá a significação, né? Uma pequena explicação sobre elas. Afoito é o mesmo que valente, corajoso. Córrego é o pequeno rio com pouco fluxo de água, ou riacho. Tresnoitado, aquele que passa a noite inteira sem dormir, que sofre de insônia, né? Isso aqui é o verbete. Vejamos que esses verbetes foram trazidos, né, ao longo do texto. Eles fazem parte aqui do texto e foram trazidos, né, suas significações foram trazidas, de repente, porque como é um texto voltado para um público jovem de 11, 12 anos, até 10 anos, então essas palavras aqui, provavelmente, o editor do livro
viu como que provavelmente os alunos desconheceriam essas palavras, portanto, ele trouxe a significação delas aqui encaixada no texto, né, em forma de verbete, para que o aluno tenha conhecimento da significação dessas palavras. E aí eu trouxe para vocês também verbetes em textos da internet. Esses verbetes, eles aparecem em formas de hiperlink. O que é o hiperlink, professora? São links que vão de uma página da web, da internet, ou arquivo para outra, né? Para um outro arquivo, para uma outra página. Aí eu abri para vocês aqui uma página interessante, né? Que é a Wikipédia. A Wikipédia, pelo próprio nome, a gente vê o quê? Que é uma enciclopédia, né? A gente vê aqui a semelhança, né, em comum, o sufixo da palavra, é uma enciclopédia online. E aí você entra na página da Wikipédia Brasil, e a gente vê na página principal aqui, ele traz um artigo de destaque. A Wikipédia é um belo exemplo de onde a gente pode encontrar verbetes, né, que aparecem na internet através de hiperlinks. E aí a gente vê, ele sai destacar os verbetes da internet, eles aparecem através dos hiperlinks, e os hiperlinks, eles são destacados, assim, são palavras que têm uma coloração diferente, né? A fonte delas tem uma coloração diferente do resto do texto, e aí qualquer uma dessas palavras, se você colocar o mouse em cima, vai abrir o verbete. Por exemplo, ele traz um texto, Wikipédia, na sua página principal de hoje, porque todos os dias esse artigo de destaque muda, né? No texto de hoje, ele traz um texto sobre o Parlamento Europeu. E aí, logo em seguida, ele traz o verbete para o sintagma poder legislativo, né? Que abre aqui, se você colocar o mouse em cima, ele vai abrir aqui em cima, está aqui o verbete. Trazendo um pequeno texto sobre o que é um poder legislativo. Aí ele diz que no Parlamento Europeu, o poder legislativo é o poder do Estado ao qual, segundo o princípio da separação dos poderes, é atribuída a função legislativa. Por poder do Estado, compreende-se um órgão ou um grupo de órgãos pertencentes ao próprio Estado, porém independentes dos outros poderes. A gente viu aqui um pequeno texto corrido explicando o que é o poder legislativo, que é como se fosse a Câmara, né, dos Deputados de Brasília, né, ou o Congresso Nacional, sendo mais precisa, um tipo de Congresso Nacional. Né? E aí, qualquer uma dessas palavras aqui destacadas, se você colocar o mouse em cima, vai abrir o verbete para elas. Né? Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do Wikipédia, que acho que é o melhor exemplo, mas isso existe nas páginas mesmo de jornal, da internet. Enfim, qualquer página que você entrar e tiver um texto, eles podem colocar o hiperlink de uma palavra, expressão ou expressão desconhecida. E se não abrir o verbete logo na página, como é o caso do Wikipédia, você pode clicar nessa palavrinha e ela vai direcionar uma outra página, né? Como diz aqui, o hiperlink é um link que leva para uma outra página, né? Ou para um outro arquivo em uma outra página. E aí você clica nessa palavrinha e vai abrir uma outra página que vai falar que vai trazer o significado daquela palavra, certo? E aí, onde encontramos os verbetes? Como nós vimos lá no início, os verbetes eles são encontrados nos dicionários, certo? Lembrando que aqui, na língua brasileira, no português brasileiro, os 3 principais dicionários, né, que são os mais consumidos, né, os mais comprados, é o dicionário Wise, o Aurélio e o Michaelis, tá? São dicionários completos, a gente pode dizer, muito completos, que traz o significado das palavras de forma contextualizada, que isso é muito importante, ele vai trazer uma série de significações para uma mesma palavra, ok? Alguns deles, o Aurélio e o Wise, eles trazem pequenas ilustrações, né? A gente encontra também nas enciclopédias, antigamente, esse aqui era o tipo de enciclopédia que era muito usado, é uma coleção, e aí o verbete, ele também vem acompanhado de imagens, né? Imagens ilustrativas, mais coloridas. Nesses dicionários aqui, no Wise, no Aurélio, vai trazer pequenas imagens, mas geralmente em preto e branco. E aqui nas enciclopédias, as imagens ilustrativas são mais precisas, são coloridas, etc. E também nas enciclopédias online, né? Um belo exemplo que eu trouxe para vocês é a Wikipédia, que é de acesso gratuito, porque muitas vezes essas enciclopédias aqui, físicas, elas oferecem a versão online, mas ela é paga, você tem que comprar para ter acesso a ela. Enquanto que o Wikipédia você tem acesso gratuito, né? De qualquer parte do mundo.
em várias línguas. E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês, ó. Tem vários hiperlinks para palavras, né, desconhecidas, que pode vir a ser desconhecida para o leitor. E aí, para vírus, você coloca o mouse em cima e vai aparecer o verbete para vírus, né? Muito interessante esse recurso do hiperlink, né, dos verbetes na internet, que é muito mais rápido, né, o acesso é instantâneo. Antigamente a gente lia, se não soubesse o que significava a palavra, tinha que parar para procurar página por página, né, na enciclopédia, no dicionário, né, e lembrando que tanto no dicionário como na enciclopédia, as palavras elas vêm em ordem alfabética, certo? Além da ilustração, é importante lembrar isso, que tanto nos dicionários como na enciclopédia, as palavras elas vêm em ordem alfabética. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo da Barça Online. Ela oferece uma parte gratuita, de acesso gratuito. E aí, como que aparece? Como que isso se mostra, essa coisa da organização das palavras, dos textos, dos verbetes virem em ordem alfabética? Por exemplo, eu entrei na pasta de cultura aqui, e aí ele traz pra gente, por exemplo, os três... ele traz aqui três, como que a gente fala? Personalidades da filosofia e da música clássica, né? A gente tem aqui Bach, que foi um dos precursores da música clássica, juntamente com Beethoven, e Immanuel Kant, que é um filósofo, né? Um filósofo alemão. E aí ele traz essas três personalidades em ordem alfabética, certo? A gente tem aqui Bach, Beethoven e Kant. Apesar de Bach e Beethoven começarem com a letra B, o Bach é o primeiro porque a segunda letra vem antes, né? O A vem antes do E. E aí ele traz, então, primeiro Bach. Se fosse BA e BA, um nome com BA também, aí é pela terceira letra. É assim que são ordenadas as palavras, tanto no dicionário como na enciclopédia. E aí, em seguida, vem Kant. Mas outra forma também de ver essa sequência é disposta aqui, ó, nos dossiês. São vários textos, né? São títulos aqui desses textos. E aí eles também são dispostos em ordem alfabética. Ó. A importância, Andersen, o I vem antes do N, né? Gaudí, H, L, M. Para N não tem, mas tem O, P, Q não tem, aí vem R, S não tem, T. Né? Eles também procuraram trazer, adaptar esse formato de ordem alfabética também para a modalidade online, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada. Até a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês, né? Continuaremos com as aulas online, com os vídeos, além da aula presencial, que vai voltar agora, né? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.